Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 822 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Esse é o material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito e faremos a leitura da versão resumida. Então, caso tenha qualquer dúvida, pode correr lá no site e baixar a versão completa de forma gratuita. Bom, pessoal, vamos começar aqui então com o direito constitucional, falando do Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas acusado de homicídio não pode ser julgado pelo STJ por crime de responsabilidade, considerando que essa previsão não está na lei. A competência do Superior Tribunal de Justiça para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por membros dos Tribunais de Contas dos Estados, artigo 105, inciso 1, alínea A da Constituição Federal, não abarca suposta autoria intelectual de crime de homicídio, tentado ou consumado. A legislação federal em vigor, Lei nº 1079 de 50, não prevê como crime de responsabilidade para membros de tribunais de contas estaduais a suposta participação intelectual em crimes como homicídio tentado ou consumado. Quando essa lei menciona os membros dos tribunais de contas, afirma apenas que são crimes de responsabilidade os comportamentos contrários às normas orçamentárias e, ainda assim, a lei menciona apenas os presidentes dos tribunais de contas, não incluindo os conselheiros. Direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário. Essa responsabilidade independe de culpa, da identificação do dono do animal e da fiscalização pública. Importante: as concessionárias de rodovia respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões. Concursos públicos. Em ação ordinária na qual se objetiva a anulação de questão de prova e reclassificação de candidato, quando eventual inclusão deste implicar na necessária exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos afetados para integrarem a lide. Caso adaptado. Lisandro participou de um concurso público, mas não foi aprovado na prova dissertativa. Ele ingressou com ação ordinária pedindo anulação de uma questão, a reatribuição de pontos e sua reclassificação. O juiz julgou o pedido procedente. O Tribunal de Justiça, contudo, anulou o processo, alegando a necessidade de incluir todos os aprovados no concurso, que seriam afetados pela possível reclassificação, além da inclusão da CESP-UNB, responsável pela correção das provas. Lisandro interpôs recurso especial, argumentando que não seria caso de litisconsórcio necessário e que a CESP-UNB não deveria ser parte do processo, uma vez que apenas prestava serviços ao Estado. O STJ negou o provimento ao recurso, afirmando que a instituição organizadora do concurso tem responsabilidade técnica da correção das provas, sendo necessária sua inclusão no processo. Além disso, o STJ destacou que se trata de litisconsórcio necessário, pois a alteração da classificação de Lisandro afetaria diretamente outros candidatos. Direito civil, uso capião. O herdeiro que tem a posse exclusiva de imóvel objeto de herança possui legitimidade e interesse na declaração de uso capião extraordinária em nome próprio. É possível que um herdeiro adquira a propriedade de um imóvel por uso capião, desde que exerça a posse de forma exclusiva. Nesse caso, o herdeiro tem legitimidade e interesse para uso capir em seu próprio nome, desde que cumpra todos os requisitos legais exigidos para uso capião. Com a abertura da sucessão, ocorre a transmissão da herança, criando um condomínio pró-indiviso sobre o patrimônio hereditário. Nesse cenário, os direitos dos co-herdeiros, tanto sobre a propriedade quanto sobre a posse dos bens herdados, são regidos pelas normas aplicáveis ao condomínio. Portanto, um condômino pode, em nome próprio, buscar a uso capião, desde que exerça a posse direta e exclusiva do imóvel, com a intenção de dono, animus domini, e atenda aos demais requisitos legais, como o decurso do prazo previsto em lei, sem qualquer oposição por parte dos demais proprietários.
Alimentos. A maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos. Caso hipotético. João, pai de Larissa, combinou o pagamento de pensão alimentícia em favor da filha. Na época, Larissa tinha 16 anos. Larissa agora está com 20 anos e se encontra cursando a faculdade. Além disso, ela está em estágio remunerado. João deixou de pagar a pensão alimentícia. Larissa ingressou, então, com execução de alimentos. O executado foi citado, mas não pagou os valores em atrasos. Diante disso, o juiz decretou a prisão civil do devedor. João impetrou habeas corpus alegando que Larissa já adquiriu a maioridade civil. Além disso, argumentou que ela tem a possibilidade de promover seu próprio sustento por meio do estágio remunerado. Pediu, portanto, para que fosse reconhecido que não há mais obrigação alimentar. O pedido de João não foi acolhido pelo STJ. A maioridade civil e a capacidade, em tese, de o alimentando promover o próprio sustento, não são capazes, por si, de desconstituir a obrigação alimentar, exigindo-se prova pré-constituída sobre a desnecessidade da prestação. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 358 do STJ. Direito empresarial. Sociedades empresárias. Nas ações de dissolução de sociedade com apuração de haveres relativas a fatos anteriores ao Código Civil vigente, os juros de mora contam-se da citação inicial, mesmo que não tenha ainda sido quantificada a dívida. Sob a égide do Código Civil de 16, na apuração de haveres decorrentes de dissolução parcial de sociedade, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Direito processual civil. Competência. Compete às turmas da segunda seção do STJ julgar litígio acerca de prova para obtenção de título de especialista em cardiologia, TEC, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para a delimitação da competência interna, o artigo 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a natureza da relação jurídica litigiosa. No caso, a relação jurídica litigiosa possui, predominantemente, natureza privada, tendo em vista que a controvérsia diz respeito à eventual anulação de questões de prova de título de especialista em cardiologia, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado, Sociedade Brasileira de Cardiologia, não estando em discussão eventual falha na prestação de serviço público. Trata-se de litígio acerca de prova para a obtenção de título de especialista em cardiologia, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que não integra a administração pública direta ou indireta, sem a presença de qualquer ente público ou autarquia no polo passivo da demanda. Portanto, a controvérsia deve ser dirimida pelas regras de direito privado. Citação. Autor ajuizou a ação dentro do prazo prescricional. Juiz determinou a complementação das custas iniciais. A parte cumpriu esse despacho no prazo concedido. Não deve-se reconhecer a prescrição, mesmo que a citação tenha sido realizada após o prazo prescricional. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à parte culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da súmula 106 do STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 240, parágrafo 1º do CPC. Exemplo hipotético. Em 3 de novembro de 2016, João ajuizou a ação contra a seguradora buscando o pagamento da indenização. No entanto, ao protocolizar a ação, João recolheu as custas processuais iniciais em valor inferior ao devido. Em 7 de novembro de 2016, o juiz proferiu o despacho determinando que João complementasse o valor em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Em 10 de novembro de 2016, se encerraria o prazo prescricional de 1 ano. Em 18 de novembro de 2016, João foi formalmente intimado do despacho. Ele prontamente efetuou o pagamento complementar das custas. Em 28 de novembro de 2016,
o juiz profere despacho determinando a citação da seguradora para responder ao processo. Em 25 de janeiro de 2017, a seguradora é citada. Não houve prescrição desse caso. Isso porque foi cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas. Logo, não há que se imputar ao autor culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição. Procedimentos. É possível a alteração do polo passivo da demanda, mesmo após o saneamento do processo e sem autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. A alteração do polo passivo, quando mantido o pedido e a causa de pedir, não viola o artigo 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possibilidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízo às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgados conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. Direito penal. Estupro. Falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. Importante. Caso hipotético. Lucas e Carla se conheceram por meio de um aplicativo e combinaram um encontro. Iniciaram uma relação sexual consensual. No decorrer do ato, Lucas sugeriu que praticassem sexo anal, pedido recusado por Carla. Mesmo assim, Lucas forçou a penetração anal, ignorando os repetidos pedidos de Carla para que ele parasse, pois estava doendo. Na manhã seguinte, Carla deixou o apartamento, sem, no entanto, notificar o ocorrido às autoridades. Nos meses seguintes, Carla chegou, inclusive, a trocar algumas mensagens amigáveis com Lucas. Cerca de 1 ano e meio depois, Carla, por meio de redes sociais, se deparou com o depoimento de outra mulher que teria narrado uma situação parecida ao se relacionar com Lucas. Esse foi o estupim para que ela começasse a entender a gravidade do que havia vivenciado, e assim decidiu registrar uma ocorrência policial. O Ministério Público denunciou Lucas pelo crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. O STJ afirmou que ficou configurado o delito. O fato de a vítima não ter reagido física ou ferozmente não exclui o crime, já que no caso concreto houve dissenso claro, inclusive reiterado. A relativa passividade, após a internalização de que a resistência ativa não será capaz de impedir o ato, não é, por diversos fatores, incomum em delitos desta natureza, especialmente no caso em que a vítima esclareceu que o denunciado a pegou com força, colocou seu peso e, diante disso, mas também pelo fato de que tinha ingerido bebida alcoólica, estaria entorpecida, mas não vulnerável, não teve forças para impedir o coito forçado praticado pelo denunciado. Se as relações humanas fossem como a ciência exata da matemática, ou vivêssemos em tempos passados, talvez, e ainda somente talvez, pudéssemos pensar em excluir a prática de crime tão violento por simples trocas posteriores de mensagens, ou, quem sabe, pelo fato de a vítima não ter forças ou não aguentar mais resistir à brutalidade a que está sendo submetida e parar de reagir e somente torcer para que a violência chegasse logo ao fim. Mas a realidade é muito mais complexa. A conclusão pela não caracterização do delito não pode decorrer de atitudes posteriores de quem foi ofendida e, possivelmente, ainda que de forma inconsciente, pode estar buscando mecanismos para diminuir o peso errôneo da culpa ou mesmo sobreviver mental e fisicamente à violência que for exposta. Direito processual penal. Impedimentos. A intenção normativa do artigo 252, inciso 3 do CPP impede que o mesmo julgador, seja em razão do deslocamento do próprio magistrado ou da ação penal, prolate uma decisão e, posteriormente, em sede recursal, a reexamine. Importante, caso adaptado. João, prefeito, foi denunciado pelo Ministério Público no TJ. Foro por prerrogativa de função.
os desembargadores da Terceira Câmara Criminal do TJ receberam a denúncia e decretaram a sua prisão preventiva. João renunciou e o processo foi remetido para a primeira instância. Após a instrução, o juiz prolatou sentença condenatória. João interpôs apelação e este recurso foi redistribuído para a Terceira Câmara Criminal do TJ por prevenção. Os desembargadores que decidiram sobre o recebimento da denúncia e a aplicação das medidas cautelares estão impedidos de apreciar a apelação. Apesar de a situação não se enquadrar diretamente no artigo 252, inciso 3 do CPP, é inevitável reconhecer o impedimento dos desembargadores que atuaram inicialmente. Não é possível aqui fazer uma interpretação meramente literal do artigo 252, inciso 3 do CPP. A intenção da lei, expressa no artigo 252, inciso 3 do CPP, é impedir que o mesmo julgador, seja pelo deslocamento dele ou da ação penal, decida e depois reanalise o mesmo caso em grau de recurso. O objetivo é garantir o duplo grau de jurisdição, para que dois órgãos diferentes examinem a matéria, assegurando a imparcialidade do juiz. Assim, já que houve manifestação anterior dos desembargadores da Terceira Câmara Criminal sobre o processo do réu, deve-se reconhecer o impedimento desses julgadores para analisar o recurso de apelação. Prisão. Concedida liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, é lícita segregação superveniente, desde que observado o comando do artigo 312, parágrafo 2º do CPP. O ordenamento jurídico vigente, em observância ao princípio da presunção de inocência, estabelece a liberdade como regra para o indivíduo. Assim, a prisão só é admissível quando houver comprovação concreta do periculum libertatis, sendo inviável a prisão de alguém caso não estejam presentes os pressupostos legais que autorizem essa medida extrema, conforme previsto na legislação processual penal. O constante controle judicial é uma característica essencial das medidas cautelares, sejam elas alternativas à prisão ou restritivas de liberdade. Portanto, não se pode falar em preclusão da decisão que determinou medidas cautelares diversas da prisão, da mesma forma que não há imutabilidade da decisão que decreta a prisão preventiva no curso do processo. A jurisprudência do STJ tem sido cuidadosa em assegurar que, uma vez concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, qualquer prisão posterior deve observar o disposto no artigo 312, parágrafo 2º do CPP. No caso em questão, a prisão preventiva foi justificada por circunstâncias concretas que indicam o comportamento do investigado no sentido de impedir o livre exercício da função investigativa. Execução penal. O fornecimento de perfil genético, nos termos do artigo 9A da LEP, não constitui violação do princípio da vedação à autoincriminação, configurando falta grave à recusa. Importante. Nos termos do artigo 9A da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, o condenado por crime doloso cometido com grave violência contra a pessoa, bem como por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou crimes sexuais contra vulneráveis, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético por meio da extração de DNA, realizada de forma indolor e adequada, no momento de seu ingresso no estabelecimento penal. A obrigatoriedade de fornecer o perfil genético, como estabelecido no artigo 9A da LEP, não está relacionada a uma investigação de crime específico que a pessoa cometeu. O objetivo não é produzir uma prova contra o condenado, mas sim registrar e identificar o indivíduo. Trata-se de uma ampliação dos métodos de identificação, possibilitada pelos avanços técnicos, e pode ser usada para a elucidação de crimes futuros. Portanto, não há ilegalidade na exigência de coleta do perfil genético do condenado, especialmente nos casos como o do artigo 217-A do Código Penal. A recusa em fornecer esse material configura falta grave, conforme artigos 9A, parágrafo 8º e 50, inciso 8, da LEP, não sendo possível justificar a recusa com base em crimes futuros e incertos. Direito tributário. Restituição do indébito tributário. O mandado de segurança não permite a restituição administrativa em dinheiro
ou via precatórios, RPV, mantendo-se as restrições estabelecidas pelas súmulas 269 e 271 do STF, mesmo após o julgamento do tema 1262 pelo STF. A leitura do precedente formado no tema número 1262 do STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das súmulas 269 e 271 do STF, e da jurisprudência do STJ que vedam, no mandado de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e RPVs. Em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de uma ação de repetição de indébito, não permitindo a restituição de valores em dinheiro ou via precatórios. Entretanto, o mandado de segurança é eficaz para afastar obstáculos formais em pedidos de compensação tributária, permitindo, nesses casos, a compensação de créditos não prescritos. A compensação é feita administrativamente, ficando a quantificação dos créditos a cargo da administração tributária e não do Poder Judiciário, respeitando as limitações impostas pelas súmulas 269 e 271 do STF. Súmula 269 do STF. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271 do STF. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. ISSQN. O município competente para cobrar ISSQN sobre serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o material a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem executados em município diverso. Caso adaptado. A empresa Diagnósticos da América, especializada em análises clínicas, tem uma filial em Niterói, Rio de Janeiro, onde realiza a coleta de materiais para exames que são enviados ao laboratório principal no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para análise. O município de Niterói ingressou com execução fiscal contra a empresa alegando que ela deveria pagar ISSQN pela coleta realizada em sua localidade. A empresa argumentou que o imposto deveria ser pago unicamente no Rio de Janeiro, onde a análise é feita. O STJ concordou com os argumentos da Fazenda Pública de Niterói, estabelecendo que o ISSQN deve ser recolhido no local onde ocorre a prestação principal do serviço, ou seja, onde o paciente comparece, realiza a coleta e recebe os resultados. Embora a análise ocorra em outro local, a coleta e a interação com o paciente constituem o serviço principal, de forma que o município de Niterói é o local correto para a cobrança do imposto. Direito previdenciário, salário-maternidade. Não é possível enquadrar como salário-maternidade os valores pagos às empregadas gestantes afastadas por força do disposto na Lei nº 14.151 de 2021, enquanto durar o respectivo afastamento. A Lei nº 14.151 de 2021 determinou que a empregada gestante deveria permanecer afastada das atividades de trabalho presencial durante a pandemia da Covid-19, sem prejuízo de sua remuneração. Algumas empresas sustentaram que esse valor pago durante o afastamento da empregada deveria ser considerado como salário-maternidade. Assim, a empresa pagaria para a empregada, mas depois poderia compensar o valor pago quando fosse recolher contribuições previdenciárias. O STJ não acolheu a tese. Não é possível o enquadramento como salário-maternidade dos pagamentos realizados às empregadas gestantes afastadas de suas atividades presenciais durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, segundo as hipóteses da Lei nº 14.151 de 2021, enquanto durar o afastamento, para fins de compensação de tais valores com parcelas futuras de contribuições previdenciárias e parafiscal devidas pela empresa. Essa equiparação seria equivalente a conceder um benefício previdenciário sem previsão legal e sem a correspondente indicação da fonte de custeio, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, em desrespeito ao equilíbrio financeiro e atuarial, artigo 201 da Constituição Federal. Ademais, a Lei Complementar nº 101 de 2000, em seu artigo 24, impede a concessão de benefício relativo à Seguridade Social sem a devida indicação da fonte de custeio total.
Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, deixem o seu feedback também nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!